Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. Vamos dar continuidade ao nosso curso avançado de licitação e contratação pública. Hoje, em especial, a aula número 5, que vai falar sobre a modalidade de carta convite. Então, pessoal, a partir de agora, tudo fica muito mais fácil, né? Fizemos o estudo avançado da dispensa de licitação. Uma aula longa, mais de 1 hora de duração, muita informação, muita coisa que eu falei que vocês não tinham conhecimento, ou seja, muita oportunidade, né? Vocês viram que a dispensa de licitação, ela não está pautada só em compras de pequeno valor, de até R$8.000 para produtos comuns e até R$16.000 para obras e serviços de engenharia. A dispensa de licitação é um leque de oportunidades, claro que primando pelo bom senso, pela prática ética, pela conduta legal e moral, vocês podem fazer ótimos negócios. A partir de agora, nossas aulas começam a ficar um pouco mais curtas, porque eu vou fazer upgrades para as modalidades. A dispensa de licitação, que eu falei na aula anterior, ela não é uma modalidade de licitação, ela é uma opção de contratação, que não deixa de ser um processo de licitação fundamentado e justificado para se dispensar a licitação. Agora nós vamos continuar com um processo de licitação para convidar empresas. Eu quero que vocês compreendam como são convidados, por que são convidados, como participar de uma licitação na modalidade de carta convite. Esta é minha principal função aqui. Mostrar para vocês, alunos, a importância de cada modalidade de licitação, a sua utilização, o seu uso normal, ou seja, como acessar essas modalidades, ok? Então vamos iniciar nossa aula falando agora de carta convite. Senhores, carta convite, sua previsão, a Lei Geral de Licitação 8666/1993. Em especial, no artigo 22, inciso 3, em seu parágrafo 3º, ela diz o seguinte: parágrafo 3º, convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente a seu objeto. Então vamos lá, a carta convite ela vem atender aos interessados, empresas licitantes que demonstram interesse em participar da carta convite, do ramo pertinente ao seu objeto. Ou seja, essas empresas têm que estar devidamente enquadradas no seu objeto social, que eu vejo no contrato social da empresa, para comercializar o ramo pretendido. Ou seja, se o objeto é para a compra de material de expediente, só vão participar dessa licitação empresas que comercializam material de expediente. Se o objeto é para a compra de mobiliário corporativo, só vão participar dessa licitação empresas especializadas em móveis, mobiliário corporativo. Se a licitação é para a compra de alimentos, só vão participar da licitação empresas especializadas na comercialização de alimentos. Cadastrados ou não, escolhidos e convidados, aspas, escolhidos e convidados. Então, pessoal, a carta convite, ela parte da necessidade, do direito do administrador público escolher e convidar as empresas que ele quer que participe da licitação. Em números mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então nós vamos começar a ver aí e destacar alguns itens interessantes que estão expressos no parágrafo 3º do artigo 22, inciso 3 da Lei Geral de Licitação. Mas eu digo, a prospecção que eu sempre peço aqui para vocês, visitar o cliente, estar na rua, estar próximo ao governo, faz com que vocês sejam convidados, né? Existe um ditado muito claro: quem não é visto não é lembrado. Por que meu concorrente participa de cartas convite? Porque eu não visito o órgão público. Esta é a resposta mais certa. A carta convite, vocês vão ver, ela não tem publicação legal, não se sai o aviso dela no diário oficial, num jornal de grande circulação.
Ok? Então, a carta convite ela é feita para empresas convidadas, empresas certas, poder discricionário do servidor público. Ele escolhe, ele convida. Claro, temos ressalvas que vamos ver no decorrer da aula. Seguindo, carta convite, convidar. Eu, administrador público, pego o meu telefone e ligo para a relação de empresas que eu tenho cadastradas. Eu, administrador público, encaminho por e-mail. Eu, administrador público, peço ao auxiliar geral do órgão que entregue em loco as cartas convites às empresas interessadas. Então, a carta convite já diz, o edital já é bem claro, carta convite, edital para empresas convidadas. 99% das licitações de carta convite são realizadas com empresas convidadas, empresas certas, empresas escolhidas pelo servidor público. O seu poder discricionário, somado ao princípio da eficiência administrativa, claro, dentro dos princípios éticos, da legalidade, da moralidade, deixam a ele a responsabilidade de convidar, de buscar empresas cadastradas naquele ramo objeto do edital e convidar para participar de uma licitação. Então o convite, ele nasce sim da prospecção, ele nasce da visita comercial, ele nasce da escrita do seu nome em um ramo de atividade, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou comprar pneu como um exemplo. Pneu. Vou comprar pneu, vou convidar. Vou convidar quem? Empresas do ramo de atividade, empresas que comercializam pneu. Essa é a regra básica. Sempre vão estar na licitação empresas daquele ramo de atividade. Sempre vão estar na licitação empresas que possam comercializar aquele produto ou aquele serviço. Como exemplo agora, projetado para vocês, eu vou convidar empresas para participar de uma carta convite que comercializem pneus, porque elas são especializadas, elas estão enquadradas neste ramo de atividade. Vamos lá. A lei diz que os avisos contendo os resumos dos editais, das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo de uma vez. Parágrafo 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de, inciso 4, 5 dias úteis para convite. A carta convite, ela dispensa a publicação nos meios legais, Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação. A lei diz que eu devo pegar a carta convite, assinar como presidente de comissão e colocar em um mural. Esse mural pode ser atrás de uma porta, esse mural pode ser no corredor central do órgão público. Aí começa a contar o prazo de publicidade da carta convite. Então vocês têm que ficar bem atento a isso. Ou seja, se você visita um órgão público, sempre analisar o mural desse órgão público. Como exemplo, eu coloco aí, o administrador público deverá fixar no quadro de aviso da repartição cópia do edital com antecedência mínima de 5 dias úteis, conforme artigo 21, parágrafo 2º, inciso 4, da Lei 866/93. Eu tenho murais no corredor central de um órgão público, eu tenho um mural dentro de uma sala de licitação e eu posso ter um mural atrás de uma porta. A lei não diz como tem que ser o mural. A lei diz que o presidente da comissão de licitação deve afixar no quadro de avisos. A lei não diz onde o quadro de aviso deve estar. Então aí entra o bom senso, princípio da eficiência. Mas você, licitante que assiste a aula agora, tem que estar atento. Porque se você não for convidado, você vai verificar que você pode sim participar da licitação, desde que você manifeste seu interesse. Para manifestar seu interesse, você tem que visualizar esse edital, você tem que saber que ele existe, aonde você pode encontrar, onde você pode retirar esse edital. E o primeiro meio disso seria olhando os murais. O segundo é escutando nas licitações onde pode ter uma carta convite, ok? Não existe publicidade legal, ela não se publica em diário oficial e nem em jornal de grande circulação, local, regional ou até mesmo nacional. Claro que isso tudo está vinculado ao valor que pode se comprar. O valor da carta convite ele é limitado. Então, não se justifica gastar com publicidade para se comprar tão pouco. Seguindo, licitantes que não foram convidados, mas que apresentem interesse em participar com 24 horas de antecedência à licitação.
Então vamos lá. Se eu tenho uma carta convite que vai acontecer dia 15/3/2017, às 10 horas, eu tenho que saber dessa carta convite e retirar ela até no máximo dia 14/3/2017, às 10 horas. Eu tenho que estar a 24 horas do ato inaugural, da reunião inaugural. Então, para vocês que não são convidados, não são escolhidos, vocês têm que se atentar se aquela carta convite está dentro do lapso temporal de 24 horas para poder se fazer a retirada do edital, ok? Seguindo, valores de uma carta convite: R$150 mil. Artigo 23. As modalidades de licitação que se referem ao inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. O inciso 1 do artigo 23 da Lei 8666/93, em sua linha A, diz que convite até R$150 mil. Então eu posso fazer compras para obras e serviços de engenharia ao valor máximo de R$150 mil pela modalidade de carta convite. Obras de reforma, obra de engenharia, enfim, qualquer que seja a obra ou serviço de engenharia, ao valor máximo de R$150 mil, cabe sim a modalidade de carta convite, ok? Seguindo, nós temos aí o valor de R$80 mil, artigo 23. As modalidades de licitação que se referem ao inciso 1 e 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Inciso 2, para compras e serviços não referidos no inciso anterior. O inciso anterior fala especificamente de obras e serviços de engenharia. Convite até R$80 mil. Então veja, eu posso comprar qualquer produto, qualquer serviço comum ao limite de R$80 mil por uma licitação pública na modalidade de carta convite. Então, para vocês aí que trabalham na rua prospecção, além de todos aqueles incisos que eu falei de oportunidade na dispensa de licitação, abre-se a oportunidade para a carta convite, ao limite de R$150 mil para obras e serviços de engenharia e ao limite de R$80 mil para produtos e serviços comuns. Isso aplicado à Lei 8666/93, ou seja, a Lei Geral de Licitação. Vamos destacar também o valor de carta convite de R$225 mil, que é utilizado pelo Sistema S, o SESI, o SEBRAE, o SENAC, o SESC, né, o IEL, o SENAI. O regulamento de licitações dele diz o seguinte, artigo 6º, são limites para dispensa e para as modalidades de licitação. Inciso 3, para compras e demais serviços, a linha B, convite até R$225 mil. Veja que o Sistema S ele tem um valor diferenciado da Lei 8666. A Lei 866 tem a opção de até R$80 mil para produtos e serviços comuns e até R$150 mil para obras e serviços de engenharia. No Sistema S, seja produto comum, seja serviço de engenharia, compra-se até R$225 mil. Então veja, uma grande oportunidade de negociação com SESI, SEBRAE, SENAC, SESC, SENAI e IEL. O Sistema S compra sim de forma diferenciada. A carta convite tem suas particularidades. Ela diz o seguinte, parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Então eu tenho a carta convite, tenho 6 empresas, né? Então sempre que eu fizer uma carta convite, eu tenho que chamar uma nova empresa, desde que eu seja detentor da informação e tenha conhecimento que existem várias empresas daquele ramo de atividade, que eu possa sempre chamar mais um interessado, comprovando assim a minha boa-fé objetiva, comprovando assim a proporcionalidade, né? A maior competitividade, a maior igualdade a todos os licitantes. Já que eu, administrador público, nesta modalidade posso escolher, posso convidar, para que eu não caia num ciclo vicioso de convidar as mesmas empresas, eu vou buscar sempre que for fazer uma carta convite para produto igual ou assemelhado a uma compra anterior, buscar mais um interessado que não tenha participado na licitação anterior. Assim eu promovo o quê? Igualdade, né?
transparência. Esse é o objetivo do artigo 22 em seu parágrafo 6º. Parágrafo 7º. Quando por limitações do mercado ou mesmo manifesto desinteresse dos convidados for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º desse artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de repetição do convite. Mais na frente vocês vão verificar que a carta convite ela só se torna válida se tiver 3 propostas classificadas. Não basta ter 3 participantes, eu tenho que ter 3 propostas classificadas. Mas, por limitação de mercado, por desinteresse dos interessados, eu não consegui obter esse número mínimo de 3 propostas classificadas, eu posso justificar o processo. Mas, se eu seguir a lei, eu tenho que repetir o convite por jurisprudência, por analogia, pelo menos mais uma vez, para mostrar minha boa-fé aos tribunais de contas que eu fiz uma carta convite, só veio o interessado. Para não favorecer aquele interessado que foi o único que me ofertou proposta, eu repeti essa carta convite, né? Eu remarquei ela para uma nova data, eu busquei dar mais publicidade, eu divulguei mais essa carta convite, mas no dia da licitação só veio um licitante. Aí eu posso justificar que houve ausência de interessado para partir por uma abertura com um licitante só. Claro que desde que o preço dele esteja dentro do preço de mercado e essa compra seja legal, seja moral, seja eficiente. Bom, agora já começar a falar sobre o fracionamento, parcelamento. O artigo 23, seu parágrafo 5º, ele é muito inteligente em dizer que é vedado, quer dizer, é proibido, a utilização da modalidade de convite ou mesmo a tomada de preço, conforme o caso, para parcela de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preço ou concorrência, respectivamente, nos termos desse artigo, exceto a exceção para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou contrato. Senhores, vamos um exemplo bem claro? O que é um fracionamento aos olhos de um tribunal de contas? Imagine que um órgão público resolve reformar uma sala dele. Gasta lá 50 mil reais. No outro mês ele resolve reformar uma segunda sala. Gasta mais 40 mil reais. No outro mês ele resolve reformar a terceira sala, gasta mais 35 mil reais. O que ele está fazendo? Fracionando uma contratação que ele poderia ter feito de uma única vez, mesmo com reformas parceladas, para obter o melhor preço. Isso é um fracionamento, isso é proibido. Fracionar, né? Dividir uma compra, isso gera prejuízo para a administração, seja em hora humana preparando edital, seja em gastos, né, no dia a dia no órgão público, sempre haverá um prejuízo para a administração quando acontece o fracionamento, o parcelamento de uma compra que poderia ter sido realizada de uma única vez em uma única licitação, proporcionando mais competitividade, maior igualdade para que os licitantes pudessem participar, ok? O que o TCU diz sobre as cartas convites que vêm a preocupar os presidentes de comissão? O TCU fala assim: não se obtendo o número legal mínimo de 3 propostas aptas à seleção na licitação sob a modalidade de carta convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvado as hipóteses previstas no parágrafo 7º do artigo 22 da Lei Geral de Licitação. Então, eu não preciso ter, pessoal, 3 licitantes participantes, eu tenho que ter 3 propostas aptas. Vamos dizer que eu tenha 5 licitantes participando, 3 são inabilitados, eu só tenho 2 licitantes para a fase de proposta, então eu não tenho 3 propostas aptas. Vamos dizer que eu tenho 6 licitantes participando, 6 foram habilitados. Quando abriu a proposta, 4 foram inabilitados. Eu não tenho 3 propostas aptas. O correto é o quê? Republicar esse edital de licitação. Ao realizar licitações sob a modalidade de convite, somente convide as empresas do ramo pertinente ao seu objeto.
conforme exigido pelo artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8666/93. E repita o certame quando não obtiver 3 propostas válidas, ressalvadas as hipóteses de limitações de mercado, ou manifeste desinteresse dos convidados, circunstâncias essas que devem ser justificadas no processo, consoante o parágrafo 7º do mesmo artigo. Acórdão 819/2005, plenário. Então, senhores, nós temos aí uma súmula e um acórdão. Todos tratam de carta convite e, em resumo, esses dois acórdãos, né? Essa súmula e esse acórdão que eu destaquei no curso é para mostrar o quanto o Tribunal de Contas da União se preocupa nos direcionamentos que são dados com carta convite. Então, para evitar direcionamentos para determinada empresa, o Tribunal de Contas exige 3 propostas aptas, 3 propostas classificadas, para se ter certeza e convicção que aquele preço é vantajoso para a administração pública. Senhores, nós vamos falar sobre carta convite no que diz respeito à impugnação, mais na frente ao curso. Eu vou passar para vocês noções básicas de impugnação. Mas eu já vou começar a falar sobre a impugnação dentro do módulo de carta convite. A Lei 8666/93, em seu artigo 41, parágrafo 2º, diz que decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Então, para a modalidade de carta convite, se eu não concordo com o edital, eu posso impugnar ele até o 2º dia útil que antecede a sua abertura. É um direito que está presente no artigo 41, parágrafo 2º da Lei Geral de Licitação. Uma carta convite tem um presidente de comissão, 2 membros de apoio, são seus secretários, e a participação de, no mínimo, 3 licitantes, que devem ser habilitados e classificados. Essa é a exigência. A lei também, a jurisprudência, a doutrina, ela diz e justifica que os órgãos públicos muito pequenos, né, aqueles órgãos públicos que não têm comissão de licitação, ele não faz compras que venham justificar ter uma comissão de licitação, um servidor só, desde que justificado e autuado em processo, pode exercer a função de presidente de comissão de licitação sem o auxílio dos membros de apoio. Mas isso em casos específicos. Na prática, eu sempre vou ter um presidente de comissão e, no mínimo, 2 membros de equipe de apoio. Até para casos de julgamento, que nós temos o voto de Minerva. Eu tenho um número ímpar para desempatar, ok? E, no mínimo, aí, 3 licitantes participantes. Vamos falar das comissões. Artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou comissão especial de licitação de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração, responsável pela licitação. Então, o artigo 51 deixa muito claro que uma comissão de licitação é formada por 3 membros. Um presidente, 2 membros de equipe de apoio, sendo que, obrigatoriamente, 2 membros têm que ser funcionário de carreira, funcionário efetivo, funcionário concursado. Parágrafo 1º, no caso de convite, somente a modalidade de carta convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas, como eu falei anteriormente, nas pequenas cidades, e em face de exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então aí eu nomeio um servidor para desempenhar um papel de presidente de comissão e membro de equipe de apoio. Não preciso nomear uma comissão de licitação, mas isso devidamente justificado no processo. Uma carta convite, senhores, ela tem que ter no mínimo 3 licitantes. Os licitantes vão estar portando 2 envelopes, um envelope de documentação, um envelope de proposta comercial. Então, quais são as fases de uma carta convite? Primeiramente, vocês vão fazer o credenciamento, né? Os licitantes entregam à mesa sua procuração, cópia da identidade, se é o sócio, contrato social e cópia da identidade, enfim, documentos que comprovam o credenciamento, conforme aprendemos no módulo de documentação.
Após o credenciamento, partes para a abertura dos envelopes de habilitação, onde vão ser analisados todos os documentos de habilitação dos licitantes que estão ali participando, ok? Passo esses documentos à mesa, né? Os licitantes verificam, fazem suas rúbricas, fazem os seus apontamentos, e aí o que eu faço? Eu me recolho para julgar a fase de habilitação. Após publicado o resultado, divulgado o resultado de habilitação, abre-se o prazo recursal em convite de 2 dias úteis. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Finalizando a fase recursal, abro as propostas. Analiso propostas, passo para os licitantes fazer suas considerações e publico o resultado da proposta. Publiquei o resultado da proposta, abre-se o prazo recursal também de 2 dias úteis. Prazo recursal exaurido, aí eu parto para a adjudicação, homologação e contratação. Isso são os ciclos que uma carta convite passa. Eu vou deixar para ser mais, como se diz, mais analítico quando eu falar de concorrência, porque senão eu vou ficar repetindo para vocês todas as fases, credenciamento, habilitação, julgamento de habilitação, fase recursal, onde a gente vai explorar mais um pouco em concorrência a importância de cada fase desta. Vamos lá, pessoal, falar da fase recursal na modalidade carta convite. Ela é um pouquinho diferenciada, eu vou dar uma palhinha aqui. Nesse curso nós vamos falar de recurso no módulo especial, onde eu vou dar noções básicas para vocês, mas em loco agora. Artigo 109 da Lei Geral de Licitação. Dos atos da administração decorrentes da aplicação dessa lei cabem recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavatura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante. Julgamento de proposta. São as fases que vocês vão entrar com recurso. Porém, eu tenho uma ressalva no parágrafo 6º. Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de carta convite, os prazos estabelecidos no inciso 1 e 2 e no parágrafo 3º desse artigo serão de 2 dias úteis. Então, eu tenho 2 dias úteis para impetrar um recurso administrativo, seja na fase de habilitação, seja na fase de classificação de proposta, ok? Então são 2 dias úteis para eu entrar com recurso e 2 dias úteis para eu apresentar defesas a quem entra com recurso contra a minha empresa, a famosa contra-razão. Então não confunda o prazo recursal de carta convite. Carta convite, o prazo recursal é de 2 dias úteis, não 5 dias úteis como preconiza a lei para as outras modalidades de licitação. Fica aí a dica, né? 2 dias úteis. Marquem isso. 2 dias úteis de prazo recursal na modalidade de carta convite. Seguindo, temos aí um fluxograma para que vocês entendam como funciona uma carta convite. Existe a publicação, aquela publicação, aspas, no mural, né? Um mural que pode ser dentro da sala da comissão, no corredor central, atrás de uma porta, e do ato daquela publicação, que se conta da assinatura do presidente da comissão com data no edital, conta-se 5 dias úteis. Eu já posso fazer a reunião inaugural. Acontece a abertura dos documentos de habilitação. Então, a abertura dos documentos de habilitação, em média, as comissões suspendem a sessão, demora em média 2 dias para publicar o resultado da habilitação. Após o resultado dos documentos de habilitação, abre-se 2 dias úteis para recurso. Se alguém impetrar um recurso, abre-se mais 2 dias úteis para as contrarrazões. De posse do recurso, de posse da contrarrazão, eu, presidente da comissão, vou promover uma sentença administrativa, vou julgar as alegações, que se conta mais 2 dias úteis para esse resultado. Resultado esse publicado, conta-se mais 2 dias corridos e acontece a abertura dos envelopes de proposta. Suspende, né? Publica-se o resultado, 2 dias úteis para recurso, 2 dias úteis para contrarrazão. Então, uma segunda fase de ataque e defesa. A primeira em documentos, a segunda na abertura da proposta. Depois, mais 2 dias úteis para o resultado, e aí o processo tem o fluxo normal.
adjudicação, em média mais 2 dias homologação e mais 2 dias contratação. Então assim, pessoal, uma carta convite em média do ato da sua publicação, assinatura do presidente da comissão até a contratação, tem um lapso temporal aí de 30 dias entre publicar e contratar, ok? Aí fica fácil de vocês se localizarem por esse fluxograma que foi montado para vocês. Nossa aula número 5 tinha os seguintes objetivos: conceituar a carta convite, conceituar limites e valores, verificar apontamentos do Tribunal de Contas, a súmula e a jurisprudência, conceituar as fases e verificar riscos de fracionamento. Tudo isso foi visto na aula de número 5. Aviso: nossa aula acaba agora, né? Novamente, eu tenho que falar que a nossa aula número 5 finaliza. Vocês podem ver ela quantas vezes quiser. Peço que acessem o chat, né? Façam sua contribuição, deixem perguntas ou abram um tutorial para debate para que nós possamos desenvolver o aprendizado de vocês, tá? Façam a prova, lembrando que vocês têm que deixar esse vídeo por 100% ser concluído. Acessem todos os documentos que estão dentro da aula e, por último, façam a avaliação de vocês, ao qual vocês já sabem, tem que tirar uma nota 7. Se não tirar 7, eu vou ter que o quê? Dar uma nova oportunidade para que vocês façam a aula para poder prosseguir para a aula de número 6 com o tema tomada de preço, ok? Então nos encontramos na aula de número 6. Para fechar nossa aula com chave de ouro, sempre eu deixo uma reflexão no último slide. A de hoje é: as pessoas são sempre boas companhias quando estão fazendo aquilo de que realmente gosta, né? Samuel Butler. Então, pessoal, olha que bacana. As pessoas são sempre boas companhias quando estão fazendo aquilo de que realmente gostam. Isso é legal. Ninguém pode fazer aquilo que não gosta. Principalmente isso aí, licitação. Eu tenho que gostar. Eu tenho que ser feliz ao ter um edital para ler, ao edital para separar documentos, preparar proposta. Esse é o nosso dia a dia. Fica aí a reflexão da aula de hoje. Nos encontramos logo logo na aula número 6, tomada de preço, a famosa TP.